Secretária Lisbeth, seja bem-vinda ao nosso programa Sertão Notícias. Um prazer recebê-la mais uma vez para a gente falar de um tema, né, que vamos colocar assim, nos últimos dias, né, tem aumentado nessa essa questão da fala, né, sobre os animais de rua, sobre a questão de um trabalho de castração, né, dos animais, que já vem sendo feito inclusive pelo município, que a gente até trouxe essa pauta aqui numa oportunidade no ano passado. Mas seja bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade, né, de estar hoje aqui para conversar com os nossos ouvintes e com a população de Serra Talhada. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, tá ligado aí? Isso, tá. Boa tarde, Tony Alencar. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, ouvintes do programa Sertão Notícias. Com satisfação e alegria, né? Que mais uma vez a gente está aqui participando, trazendo informações e trazendo também esclarecimentos à população e a todos os ouvintes aqui do programa. Muito bem. Jackson, meu querido, seja bem-vindo também, boa tarde para você. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar nessa bancada hoje, junto com a secretária também, para a gente falar de uma pauta que você conhece muito bem, né? Sua vida é cuidar de animais, né? Você escolheu isso para a sua vida. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui, como Dona Lisbeth falou, para informar a população, né? Que eu acho que é o que falta, muita questão de informação, e também prestar alguns esclarecimentos sobre a pauta. Muito bem. Joel, obrigado também por ter vindo, né? Vigilância em Saúde. Prazer recebê-lo também aqui no nosso programa. Boa tarde, Tony, ouvintes da Rádio Cultura, do programa Sertão Notícias. Prazer estar aqui e, assim, agradecer também o convite que nos foi feito para tratar de uma pauta tão recorrente no nosso município e, como o Jacques e Dona Lisbeth disse, prestar alguns esclarecimentos até para que as pessoas saibam o que é que a Secretaria de Saúde vem fazendo e o que é responsabilidade da Secretaria de Saúde. E a gente começa então justamente por isso, secretária. Nos últimos dias, acho que nas últimas 2 semanas, eu acho que o município, a sua secretaria foi bombardeada, né, com essas informações. Tá passando aqui 20 cachorros na rua tal, né, no bairro tal, né, cachorro seguindo uma cadela no cio, e isso foi criando, né, as pessoas foram registrando na internet e bombardeando as redes sociais e fazendo cobranças, né, ao município. E aí é onde eu pergunto: o que de fato é responsabilidade do município em relação a esses animais errantes, animais de rua, para que a população saiba realmente, olha, o poder público, ele vai só até aqui, né? Existe um limite. E aí eu queria que a secretária pudesse trazer essas informações para quem está acompanhando o programa. Na realidade, é muito interessante a gente assumir questões que muitas vezes também é responsabilidade de terceiros e cobrar de entidades que não tomam providência, que não são responsabilidade deles. Então aqui, mais uma vez, eu venho esclarecer que a saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a pasta da saúde, ela tem sim responsabilidades com alguns animais. São estes os animais que estão com zoonoses, ou seja, zoonose são doenças que o animal tem e pode transmitir ao homem. Por isso que a Secretaria de Saúde, ela tem a pasta, dentro da sua pasta, o centro de zoonoses. Então, se tem uma cadela no cio é zoonose? Não. Se tem um animal acidentado, ferido na rua, doente, se esta doença for zoonoses, é responsabilidade nossa realizar a captura deste animal, fazer o estudo clínico para fechar se o diagnóstico dele é uma zoonoses, ou seja, é uma doença que vai ser transmitida ao homem, aí sim, é nossa responsabilidade. Agora, se existe uma população canina, uma cadela no cio, ou então uma população felina, né, de gatos, animais errantes que a gente chama, na rua, não é responsabilidade do Centro de Zoonose, não é responsabilidade da Secretaria de Saúde.
De fazer recolhimento e levar para lá. Até não, de jeito nenhum. Os animais errantes, os animais de rua, saudáveis, com saúde, que não tem uma zoonose. Se o animal tiver infestado de carrapato, não é responsabilidade nossa. Se ele estiver doente por a doença do carrapato, não é responsabilidade nossa. Entendeu? Uhum. Ele tem que ter uma zoonose. A gente vai já explicar o que é zoonose. Então a gente não pode utilizar recurso do Ministério da Saúde, recurso transferido do Ministério da Saúde, recurso SUS, para tratar doença de ser humano, de gente, para apreender animais. Então a gente não pode pegar animais errantes e apreender. Então essa população que está populando o país todo, não só Serra Talhada. Isso não é um problema só específico de Serra Talhada, né? Exatamente. Não pode ser cobrado da Secretaria Municipal de Saúde. Quem está cobrando erradamente. Infelizmente, as pessoas precisam se apropriar do conhecimento para saber a quem cobrar, sabe? E aí, antigamente, antes de uma lei que foi criada, né, em 2010, eu tenho aqui, que é a lei 14.139, de 31 de agosto de 2010, todos os animais soltos nas ruas, que a gente classifica como animais errantes, principalmente cães, eles eram recolhidos pelo centro de zoonoses e eram eutanasiados, eram sacrificados. Por quê? Porque antigamente os cães eram os maiores transmissores da raiva humana. E a raiva humana é uma doença que mata, que não tem cura. Existem 2 casos no mundo de pessoas que tiveram raiva e se curaram, mas elas hoje vivem com sobrevida. No caso, foi um em Floresta aqui, que a gente sabe que foi muito massificado. Exatamente. E outro caso fora do nosso país. Então, assim, os maiores transmissores de raiva era o cão. A partir do momento que a gente começou a vacinar em massa a população canina, em 2010, foi-se criada uma lei onde esses animais não poderiam ser eutanasiados. E aí, sim, aumentou-se a população de animais errantes no nosso país. E aqui em Serra também. O que Serra Talhada faz para diminuir essa população canina? E aí entra a nossa parcela na saúde de ajudar com recurso do fundo municipal, não é recurso SUS. A gente começou... Vamos colocar assim, o recurso próprio, né? Isso, recurso próprio. A gente começou a fazer castrações. Em 2015, o município de Serra Talhada, pequeno, humildemente, iniciou a castrar cadelas, principalmente cadelas. E aí a gente vem castrando pequenamente, humildemente, essas cadelas. Em 2021 nós castramos 400, deixa eu ver aqui, cirurgias. Deixa eu botar aqui um papelzinho só para passar, ficar mais fácil. Esses dados, isso é um levantamento de quantos anos? De quantos anos? O Jackson pode até contribuir também, Jackson? Pronto, a gente, até 2024, nós castramos 3.677 fêmeas. Até 2024. Isso dentro dessa política do castramóvel, né? Ou já antes mesmo do castramóvel, né? Antes do castramóvel, porque na realidade, aqui em Serra Talhada foi massificado que nós temos um hospital veterinário. E aí, para que a gente tenha um hospital veterinário,
Primeiramente, a gente precisa ser certificado pelo Conselho de Medicina Veterinária. E nós não fomos certificados e não temos um hospital. A gente tem um centro especializado em medicina veterinária, porque o hospital subentende que a gente tem que ter ele funcionando 24 horas, com todos os equipamentos que um hospital tem que ter. E nós não tínhamos isso. Então, a gente reestruturou o serviço, nós reestruturamos um bloco cirúrgico ali dentro, nós organizamos um sistema de alojamento de baia, nós temos central de esterilização, nós temos um serviço de lavanderia e alguns exames que a gente oferta ali dentro. E temos lá um centro especializado em medicina veterinária, mas não é um hospital, certo? Quem fala hospital, ele está falando de maneira errônea, porque não é hospital. E aí lá dentro do centro de zoonose, nosso principal serviço é o centro de zoonose. É esse serviço dessa clínica, né, especializada em medicina veterinária, que hoje ela é certificada pelo Conselho de Medicina Veterinária. Então hoje graças a Deus. Hoje tem esse serviço. É legal o serviço. Então, assim, a gente faz essas castrações para, já que a gente ali dentro tem esse serviço, a gente faz essas castrações que, diga-se de passagem, a gente castra mais do que muitas capitais no país. Só que só isso não vai resolver a população. Porque na verdade canina. Vocês podem castrar, mas o animal vai voltar para a rua. Claro. Exato. A gente não é abrigo. A gente é um centro de zoonoses mantido pelo serviço, pelo Ministério da Saúde, dentro da pasta da saúde. Abrigo de cães não é serviço da saúde. Abrigo de cães é bem-estar animal. É outra política pública que não pode ser cobrada da saúde. Quem está cobrando da secretária de saúde, Lisbeth Rosa, está cobrando erroneamente. Porque não cabe à secretária de saúde resolver essa questão. Eu tenho que ser cobrada por serviços desenvolvidos à população humana, a seres humanos, não a bem-estar animal, sabe? Então, assim, eu fico triste quando se reportam a mim alguns representantes, pessoas que... Até na Câmara de Vereadores entrou esse debate também. Entrou esse debate, recente, eu disse que para ser convocada, né, para lá. Isso, eu tive uma reunião, levei, pedi essa reunião, eles pediram e eu também fui lá, levei a Secretaria de Bem-Estar, de Meio Ambiente, né, que lá foi explicado a eles que foi cobrado da pessoa errada. Então, assim, eu fiquei triste também pela mídia, porque eu acho, Tony, que quando eu trabalho com o órgão de mídia, sabe, com divulgações de mídia, a mídia, ela tem a obrigação de informar a população o correto, sabe? Mesmo que eu faça uma matéria sobre um serviço X, de que alguém cobrou ou de que aconteceu isso, eu tenho que colocar à parte o que é o certo, o que a lei permite. E muitas vezes a mídia, ela não faz esse papel. Ela não informa o que é certo, porque tá ali, você basta pegar um Google, sabe? Pegar um serviço do seu próprio celular e pesquisar o que é centro de zoonose. Cabe ao centro de zoonose recolher população canina errante, animais errantes na rua? De jeito nenhum. Não cabe, não. Então, quando a mídia utiliza-se desse artifício e não informa a população, ela também tem que informar. Ela está errada. E eu fico triste com isso, porque deveria se fazer o certo, sabe? A gente lá na Secretaria de Saúde, no nosso centro de zoonose, a gente tem feito o certo. Infelizmente, as pessoas desconhecem o que é certo e cobram o errado. Mas a gente vai continuar fazendo o certo. Eu tenho até uma pessoa perguntando, né, fazendo a seguinte provocação, de que a quem vai recorrer em relação a essa questão da população animal. Como a secretária colocou, que isso entra dentro da política de meio ambiente, então
automaticamente seria com o Sinésio, né, para ver isso. Mas de uma coisa é certa que ficou na fala da secretária: não existe abrigo municipal para se fazer vamos dizer assim, a coleta desses animais. E aí eu também, vocês fiquem à vontade, né, tanto o Jackson como o Joel, para fazer algum tipo de intervenção em relação a isso. Pode ficar à vontade. Só para ter uma ideia, o ano passado fomos a Aracaju, eu, Sinésio e doutora Joana, para tentar ver um projeto que tem lá, até então exitoso, essa questão do bem-estar animal. E lá, conversando com o secretário do Meio Ambiente à época, ele elencou que ele conheça que nenhum estado do Brasil tinha um abrigo público de animais. Ou seja, então Serra Talhada não vai criar uma coisa que não tem como, que não é de responsabilidade do município. Existe alguma coisa federal, por exemplo, recurso? Eu até comentei esses dias sobre isso, que eu ainda não vi nenhum tipo de política pública, até vindo do governo federal, para os estados e municípios, com essa política mais voltada, né, para essa causa animal especificamente. Por exemplo, destinar recurso para essa causa, né? O que a gente vê é o que a secretária colocou: vem políticas para desenvolver quando o animal ele pode oferecer o risco de uma doença para o ser humano. Exato. Né? Mas assim, recurso destinado a isso, o único recurso que vem destinado ao animal é a questão que a secretária falou, do controle de zoonoses. Então, por que é que Serra faz a castração? Porque diminuindo a população de rua, também nós vamos diminuir o índice da zoonose, que é a própria leishmaniose. Porque a leishmaniose, né, ela é transmitida pelo animal também, então não deixa de ser uma zoonose. Calazar. Calazar. E aí foi também criado um projeto de encoleiramento, as pessoas não aderiram. Uma coleira que custa em torno de R$120, a população não adere. A vacina, a população não adere. Então também tem que ver o seguinte: se tem cães na rua, alguém está soltando esses animais. Se existe alguém está soltando, como é que o município castra esse tanto de fêmea e continua existindo? Você fez uma pergunta aqui muito interessante: de quem é essa responsabilidade? Eu vou lhe fazer outra. Eu passeava, eu caminhava numa praça e eu vi uma pessoa caminhando com seus animaizinhos, e lá os animaizinhos defecavam, né? E aí a pessoa recolhia numa sacola e jogava na rua, e tinha lixeira. De quem é a responsabilidade? É do próprio dono recolher o lixinho do seu animal. Às vezes a pessoa chupa um picolé e pega o invólucro do picolé e joga no meio ambiente, no lixo, no meio da rua, enfim, de qualquer canto, mas não se dirige até uma lixeira para colocar. Então eu acho que a responsabilidade é nossa, sabe, Tony? A responsabilidade, quando eu digo nossa enquanto ser humano, não é nosso enquanto Secretaria de Saúde, não, é nosso enquanto ser humano, porque é muito interessante eu pegar um animalzinho, enquanto é pequenininho, bonitinho, depois que ele cresce, adoece, começa a dar trabalho, eu jogo ele na rua. Diuturnamente, a gente chega no centro de zoonose, tem animal que o dono abandonou. Eu vou viajar, vou morar num apartamento e vou levar, não tenho mais onde levar meu animal, e joga no meio da rua. Então essa responsabilidade é de todo mundo, não é só dos órgãos públicos, não. Não é só da Secretaria de Meio Ambiente e da União, não. Essa responsabilidade é de todos nós. Sem dúvida, eu concordo com a fala da secretária. Comentei recentemente sobre isso, né? Eu coloquei até no início da entrevista. Existe sim o que é parte do município, né? As políticas que são adotadas, mas isso não pode ser transferido diretamente só para o poder público. Existe realmente esse problema aqui em Serra Talhada de gente que está abandonando, solta aqui de outra cidade, joga aqui os animais porque é uma cidade maior e que eles teriam, vamos dizer assim, em teoria, um local com mais oportunidade de alimento na rua. Enfim, então aí lixo, né? Que o animal vai lá e rasga a sacola que está com fome, né? Então tem isso está acontecendo em Serra Talhada, né? Então é algo que tem que ser abraçado por todos, né? Então não existe um culpado, né? Vamos dizer assim, existem vários fatores que estão contribuindo para isso, né? Então é bem interessante colocar isso. Eu já tinha até falado anteriormente, falando sobre esse abandono, né? Muita gente até falava que tinha animais já idosos, mas que tinha gente que estimulava, dizendo: rapaz, vai ficar com um animal desse, né? O animal tá quase morrendo, né?
tira ele da tua casa, né? Então, assim, não existe isso, né? O animal é uma excelente companhia e que precisa também ser visto como isso, né? Eu acho que o que poderia acontecer também é se cobrar, né, do Congresso Nacional políticas mais voltadas para isso. Claro. Então, se você tem, nós temos o poder da escolha, né, do voto. Então, por que não dar aquela cutucada no deputado, né, no seu deputado estadual, federal, né, do senador que você votou, para ver justamente isso. Mas eu queria também aproveitar a vinda de vocês. Algumas pessoas até esses dias estavam falando sobre o castromóvel, né? Se já tem até um cronograma que vocês já possam adiantar para a gente aonde vai estar o castromóvel, se vocês já estão desenvolvendo isso. Secretário Jackson também pode falar sobre essa questão. Queria também lhe ouvir em relação a essa questão do encoleiramento, né? Que não houve, o que o Joel colocou, que não houve uma adesão da população, né, em relação a isso. O castramóvel é tanto que você vê que a responsabilidade não é da saúde, mas a saúde, ela trabalha no centro de zoonose com veterinário, com a equipe que tem a expertise no processo de trabalho de castração, de apreensão. E aí a gente ajuda em muitas coisas que não é competência nossa. A gente tem um ataque aqui que a gente faz a apreensão de animais de grande porte que estão nas estradas. A gente faz isso e teoricamente não é do centro de zoonose. Outra coisa, a gente faz alguns tipos de consultas em animais que também não é do nosso centro, não é da competência do nosso centro de zoonose. A própria castração, tanto que essa castração ela é da Secretaria de Meio Ambiente, mas como eles não têm veterinário, tem que trabalhar com esterilização, com manuseio de equipamento cirúrgico, e nós temos essa expertise, a gente faz todo esse trabalho de castração, já que a gente tem equipe e tem a expertise na condução dos equipamentos. Mas todo esse processo de se inscrever para castrar seu animal, ela é feito pela Secretaria de Meio Ambiente, no site, e aí a partir do número de inscrições é que é definido para onde é que o castramóvel vai. Como a gente tem um setor de transporte, a Secretaria de Meio Ambiente não tem, a gente tem como fazer o transporte, tem carro grande que pode puxar esse castramóvel, porque ele é um carro que precisa ser puxado, né? Então, a gente faz toda essa logística, mas teoricamente não é responsabilidade da saúde. É um trabalho em conjunto, porque né? as pastas do município, elas são parceiras, a gente trabalha em conjunto, mas tem muita coisa que é feito que teoricamente não é responsabilidade nossa. Há pouco tempo a gente levou o castramóvel lá na UAST. Nós fizemos várias castrações de animais errantes ali. Eles pediram, solicitaram, a gente comunicou ao meio ambiente e levamos. Acho que uma coisa até interessante que não há a captura por vocês, né? No centro do zoonose, no caso, vocês chegam lá, o animal já tem que estar com um tutor, vamos dizer assim, no castramóvel, isso, para poder chegar até o castramóvel. Explica. Fica até à vontade, porque o que acontece? Muita gente acha que você tem que ir, vai botar o castramóvel e vocês vão atrás dos animais. Então, assim, até para ficar claro, né, para a população, o castramóvel chega para uma demanda que foi, né, conforme cadastro, né? Cadastro prévio. E essas pessoas têm que estar lá aguardando, né, com o seu animal, aguardando, né, Jackson? Fica à vontade aí para falar um pouco sobre isso. Bom dia, Tony. Acredito que Dona Lisbeth explanou quase tudo já, né? Só alguns pontos, principalmente 2 pontos que eu quero falar. Essa responsabilidade de animal em rua, por que foi que jogaram para a saúde? Justamente com o que Dona Lisbeth falou. Antigamente, realmente, as carrocinhas dos centros de zoonose capturavam todos esses animais, mas eram para eutanasiar. Depois que se criou a lei, é proibido, a gente não tem espaço. Para você ter ideia, e convido população, autoridades, a gente tem lá um espaço para no máximo 48 animais, senão já superlota. As ruas têm em média 2.000 animais. E fora que vocês têm uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para esses animais que ficam em rodovia. Animal de grande porte. De grande porte, né? Também. Então é o seguinte, como é que um local, né, que foi projetado para animais com zoonoses vai poder manter... Diga algumas zoonoses aí, por favor. Leishmaniose, a raiva, a esporotricose. Tá entendendo? Então como é que um centro de zoonoses vai servir de abrigo, vai manter 48 lá e o resto na rua? Como é que a gente vai conseguir controlar, né? Então, o que é que a saúde faz, como Dona Lisbeth falou?
Qual é o papel da Secretaria de Saúde? Fazer o diagnóstico dessas zoonoses, dar o destino desses animais com zoonoses confirmada, certo? É a questão da vacinação, né? É a questão do encoleiramento, que infelizmente a população ainda não adere, a gente marca um ponto. Nas unidades de saúde, a população não vai para o animal ser vacinado, a maioria da população não vai para o animal ser encoleirado, certo? A gente faz a castração para o controle populacional, né, do animal. Os zoonoses, o centro de zoonoses, a carrocinha, captura animais na rua, principalmente cadelas no cio, né, para ir para os zoonoses ser castrado. Chega lá, o animal é testado, né? O animal não vai dar negativo no teste, então ele é vacinado contra a raiva, passa por todo o processo, né? O animal é examinado, estando bem, vai para a cirurgia. Na cirurgia a gente castra esse animal, esse animal passa 15 dias, recupera. Tem alguma situação que algum animal, alguma cadela dessa foi levada e não teve como castrar? Você tem alguma... depende muito da situação de saúde dela? A gente trabalha com animal, né? Tem casos que o animal tem outras doenças que às vezes não é nem zoonose. E a gente faz esse papel, dona Lisbeth, de bem-estar, de tratar logo o animal atropelado. É uma zoonose? Não pode chegar lá e ir para cirurgia. Não é zoonose. Um animal com hemoparasitose, né? Com erliquiose, com anaplasma. Hemoparasitose. Doenças transmitidas por carrapato. Carrapato. Né? Não é zoonose. Um animal com uma virose, né? Com uma parvovirose, com uma sinomose, também não é zoonose. Então, teoricamente, o zoonose não é para absorver esse papel. E a gente ainda absorve, faz esse papel de bem-estar animal. Né? Então, na minha opinião, depois que esse animal, que é retirado da rua, é vacinado, é castrado, é passado para o teste, esse animal está sadio, depois que está castrado, aí a gente entra no problema que aí, dona Lisbeth, não é mais saúde. A população tem que entender isso, né? Aí já se torna se o animal tá sadio, não tem nenhuma zoonose, já tá castrado, não vai mais reproduzir, a gente tem que dar o destino final. E na própria lei, né, pede que esse animal seja voltado, que é o chamado cão comunitário, pro local onde foi apreendido. A própria então, lei diz isso. A partir do momento que a gente solta esse animal, a gente tá cumprindo a lei, e a partir desse momento não é mais um problema de saúde da Secretaria de Saúde, e sim um problema de bem-estar animal, né? Por quê? Porque esse animal vai voltar para a rua, para o ambiente dele lá. A questão de abrigos, porque é que a gente trata em todo canto, vê que não tem condições de abrigo. Primeiro porque um abrigo de 300 animais é um negócio muito grande, né? Para a gente manter 300 animais não é pouca coisa, e tem que ser um abrigo, não é um depósito de animal. Porque se a gente tirar e depositar, jogar os animais lá, eles são vida, eles vão começar a sofrer maus tratos e a gente vai ter problema com isso. Ainda mais a população, quando souber que tem um abrigo, vai querer, igual faz nos zoonoses, que é um centro de zoonoses, vão querer, o pessoal chega lá querendo abandonar os animais lá, joga um animal lá e diz, tá aqui porque aqui é lugar de cuidar de animal. Imagine num abrigo, como não vai ser a dimensão desses abandonos, certo? Outra coisa, a gente vai poder tirar no máximo aí 300, vamos ser assim, pragmáticos. Vamos ter esperança de dizer, não, vamos tirar 500 animais da rua. Esses animais vão ter que ser bem tratados lá, vacinado, vermifugado, castrado, controle de ectoparasitas. Esses animais alimentação, a limpeza, vai ser muito caro já com isso, e esses animais vão viver no mínimo 10 anos. Me diga aí, e os outros vão tirar 500, né? Que eu tô sendo bem assim, otimista. Generoso. E esses outros 1.500, vai resolver o problema? Não vai. Vai ser um gasto alto e não vai resolver o problema. Só isso não resolve, né? Mesmo sendo castrados. O segundo ponto que eu quero, já expliquei, que não é um problema mais de saúde, e sim de bem-estar animal. O segundo ponto é que na maioria das cidades não existe definido, né, de quem é a responsabilidade, igual a pessoa perguntou. Aí o pessoal, a gente fala, não é saúde, aí quem é? Vamos lá. A gente sabe que um crime contra um animal é um crime o quê? Ambiental. Por isso deduz que essa parte de bem-estar animal cai para a Secretaria de Meio Ambiente, mas também pode ser criada uma secretaria, como tem nas outras cidades maiores, só para a questão do bem-estar animal, porque é um problema grave, não é um problema só de Serra Talhada, é um problema nacional, certo? Aqui a gente já está até brincando com o Joel, desde a semana passada que a gente todo dia é reunião, porque está sendo criado, né? Não só saúde, porque a saúde, na minha opinião, em Serra Talhada já faz a parte dela e faz bem feito, porque a castração não tem quem castre mais do que a gente tá Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Governo, tá todo mundo se juntando para a gente criar, aí sim, uma política de bem-estar animal, que aí vem várias ideias que não adianta nem a gente adiantar agora, certo? Aí sim, esse problema, pode ter certeza que ninguém está escondendo o problema tem, na minha opinião, eles estão cobrando
só de uma secretaria, que a secretaria que faz a parte dela, né, que até mais que a Secretaria de Saúde, e é um problema geral, não só de Serra Talhada, e que o governo já está sentando para discutir esses problemas. Tá entendendo? Agora não é um problema que vai resolver de hoje para amanhã. A gente tava Eu acho que esse problema aí entra também quando se pensa nessa questão do bem-estar animal, vai entrar a população também, né? Não, a parte da população. Justamente. Inclusive, a gente tá no mês do abril laranja, que é justamente o mês onde se usa para ser o mês de proteção do animal, né? Do combate aos maus-tratos. E abandona maus-tratos. Pode ter certeza que esses animais não foi o município, não foi uma chegou pessoa agora em si. aqui, ó. Abandonado na porta de um ouvinte no Jardim das Oliveiras. Justamente, então. 4 filhotinhos nessa caixa aqui. Abandono é crime, é justamente isso que acontece. Por que o problema é difícil de resolver? Porque a população tem uma cadela em casa, ninguém é obrigado a criar, mas a partir do momento que você cria, você é responsável por um animal. E pelos filhotes dela. E pelos filhotes também, lógico. Se você não... Onde isso aí é crime ambiental. E se você não quer o filhote, você vá castrar a sua cadela, dar medicamento. Eu vou dar um exemplo bem aqui. A minha mãe tinha um cachorrinho. Minha mãe, quando faleceu, a minha irmã não tinha condições de ficar com o cachorro. E minha mãe morava e tinha esse cachorro. Eu adotei. Porque eu não ia soltar no meio ambiente. Primeiro porque eu amo bichinhos, sabe? Então eu não ia soltar o cachorro da minha mãe. A cachorrinha da minha mãe deixei. Hoje mora comigo, é minha filhotinha. Ele disse que Dona Lisbeth passou. Eu tenho um cão, já que toma de conta, ele é diabético, cego e velho. Toma insulina 2 vezes por dia. Eu não vou abandonar, não. Enquanto ele estiver vivo, a gente tá cuidando. Mas 2 vezes é sagrado. Ele tem que tomar insulina e tem que estar monitorando de vez em quando. Então, por que é que quem tem um cão sadio, só porque ficou velho, não vai cuidar? Eu acho que poderíamos fazer até um paralelo assim. Será que vai querer cuidar, já que muita gente tem um cão como um filho, um membro da família, e o idoso, o avô, o pai, a mãe, quando ficar velho, vão querer abandonar também? É a mesma coisa. Quem faz isso com o animal, faz isso com o ser humano. Eu acredito que na época, antes da lei, né, de 2010, se eutanasiava, né, indiscriminadamente os animais. Por conta disso, criou-se a lei. Eu acredito que por conta do aumento da população canina, já que hoje o cão é um animal, não é um causador da raiva no homem, né? Hoje é um morcego. É isso, doutor Jackson? Mas só fazendo um paralelo, se as pessoas não levarem os cães para vacinar, pode voltar a ser. Pode voltar a ser, exatamente. E aí, eu acredito que futuramente os nossos representantes, né, do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, eu acredito que eles vão trabalhar em cima disso. Agora, o que eu peço aqui é que cobrem desses representantes. Exatamente. Não venham cobrar de uma Secretaria de Saúde que já faz o dele, faz bem feito. Então, enquanto sem zoonose, a nossa parte a gente está fazendo. Então, infelizmente, o desconhecimento leva a pessoa a cobrar do serviço errado. É a mesma coisa que eu precisar comprar carne e vou comprar carne na padaria. Ou vou no açougue comprar pão. Não existe. Sabe? Eu tenho que procurar o órgão responsável correto. Eu acho que ficou claro realmente sobre isso, né? Sobre essa questão de quem é realmente a atribuição, e que é um problema que ninguém está jogando para debaixo do tapete. Sabe que existe, é um problema que está se discutindo, como o Jackson colocou, né? Dessa integração das secretarias para tentar achar uma solução para tudo isso, né? Tem um ouvinte perguntando o seguinte aqui, secretária, pergunta aí por que a vacinação não vem para o bairro da Cagep e a castração estamos precisando aqui. Teve a vacina, mas não veio aqui, né? A ouvinte está dizendo aqui. A vacinação, a equipe de vacinação, no dia D, ela fica nos locais de vacinação e a população, ela precisa ir até lá. Melhor do que ninguém, já que você sabe onde foi que a gente executou vacinação. O dia D, lembra qual foi o dia? Que dia a gente fez a vacina? Foi em novembro do ano passado. Isso. E nós colocamos os pontos de vacinação. Foram as unidades de saúde. Nas unidades de saúde da família. Independente disso, no Centro de Controle de Zoonose tem vacina todos os dias. É só levar lá. E qual é o problema? A gente também, né, tem o dia D de se fazer essa vacinação e a gente não tem, equipe para todos os locais ao mesmo tempo. Por exemplo, tem bairros bairro Borborema, por exemplo, tá com 2 anos que a gente vai, coloca a equipe lá o dia todo. Ano passado vacinou 15 animais.
certo? Provavelmente ano que vem, já com 2 anos seguidos, que vai ter uma demanda de 15 anos, mas a gente tem que tirar desse bairro, já que não está tendo adesão na população, e ir para outro local. E colocar do mesmo jeito, então os bairros onde a adesão foi menos, né? No caso Cagep também, não tô lembrado se foi esse ano, mas teve um ano que a gente tirou porque um dia todinho de vacinação vai 15, 20 animais, não tem adesão, então não tem como a gente gastar tempo, gastar dinheiro, né, para colocar essa questão de vacinação em um local onde não vai ter adesão 100%. Lá também teve um encoleiramento já esse ano, a adesão também, a gente não conseguiu bater a meta. Baixíssima. É uma coleira que, se for adquirir em via privada, em torno de R$120. Só a coleira. Só a coleira, fora o teste, né, que é feito, que a gente faz fora teste, o trabalho faz todinho. tudo. De então, forma assim, gratuita, né? Pois é, o nosso trabalho de centro de zoonose a gente está fazendo, que é levar a vacinação e alguns pontos, e a população, os donos de pet, eles têm que ter responsabilidade de levar esse pet no dia da vacinação lá para vacinar. E se ele não foi no dia da vacinação, ele pode ir no centro de zoonose, que todo dia tem vacina, como disse Joel. E alguns bairros do município de Serra Talhada, a gente fez encoleiramento com testagem para leishmaniose e infelizmente a gente teve pouca adesão. Esse é o nosso trabalho enquanto centro de zoonose. E o trabalho da população, o compromisso da população é aderir a essas campanhas, sabe? Ajudar a gente na nossa parte, porque se eu recebi mil coleiras, eu tenho que coleirar 1.000 cães. Se eu recebi 6.000, eu tenho que coleirar 6.000. Se eu recebi 8.000, 8.000. Mas infelizmente a gente fica com dificuldade para atingir essas metas, porque a população não vai. E a gente não tem efetivo para ir de casa em casa. Nem pode, entendeu? Eu queria, já está na reta final aqui, o assunto é um amplo debate, né? E a proposta era essa mesmo, para a gente poder desmiuçar e a população realmente entender, né? Toda essa questão. Mas eu queria, só para estamos tendo novamente algo que a gente até cobra como imprensa, uma legislação sobre quem abandona e solta animais de grande porte, né, nas rodovias. Tem causado muitos acidentes. A gente teve um recente que foi do ônibus da Progresso, um cavalo, né, acabou, por pouco a gente não tem um acidente grave, uma tragédia com várias pessoas que estavam inclusive sem cinto, né, dentro do ônibus, e que se feriram. E aí entra toda vez esse debate, né? E nós tomamos conhecimento que existe uma parceria, né, do município com a Polícia Rodoviária Federal. Eles têm um caminhão boiadeiro que faz essa captura, e parece que o município entra com os laçadores, né? Tá vigente, secretária, essa parceria? Está funcionando? A gente continua. Agora, evidentemente que a gente tem um efetivo pequeno, mas acontece sim, inclusive Jackson aí melhor do que ninguém pode dizer os dias. Tem uma multa não, Jackson, lá para esses camaradas que deixam os animais pastar? Fala aí, Jackson, a nossa realidade. Como eu falo direto, o problema todinho, tanto animal solto em rua de grande porte, tanto abandono de cão, é um problema cultural. A gente, né, os laçadores dos zoonoses, tem tanto essa parceria com a PRF, né, que saem 2 dias por semana nas BRs, capturando esses animais soltos, como também o município tem um caminhão locado para recolher esses animais dentro da cidade. Então são 4 dias na semana que é feito esse recolhimento desses animais, tanto nas BRs como dentro do município. E por incrível que pareça, todo dia tem confusão nos zoonoses. Por quê? Meu Deus. Quem solta os animais se acha no direito de dizer que tá certo. Chega lá ameaçando laçador, chega ameaçando vigia. Quantas vezes não fomos roubados, não fomos roubados, né? Assim, o dono entra lá, invade, tira o animal à força. E eu vou interromper aqui. Se ele chegasse lá, quebrasse o muro e só levasse o animal, vandaliza nossos equipamentos, que são equipamentos caros. A gente ainda tem essa despesa com equipamento cirúrgico, com freezer onde a gente tem que guardar a peça. Vandaliza nosso equipamento, destrói a ração dos animais, que os animaizinhos que estão lá com zoonose, que a gente precisa acompanhar até ter 100% o resultado, para ver se vai eutanasiar ou não. A gente tem que dar um alimento, tem que ter ração. Roubam um alimento, fazem isso. Isso aí não se divulga. Não. E ameaçam os laçadores, né? Os laçadores têm medo de trabalhar porque são ameaçados. Por quê? Quem solta os animais se acha no direito de estar certo. Agora, quando acontece um acidente desse,
né? Eu não vejo chegar o dono do animal. Parece. Não é meu não. O dono às vezes tá olhando, não é meu não. O animal, tá entendendo? Então é outro problema sério que aí vale salientar também, né, Lisbeth? Não é um problema também de centro de zoonose, mas a gente infelizmente é outra coisa, um trabalho a mais que o centro de zoonose faz, tirando esses animais. Tem nesse projeto, né, dessa política de bem-estar animal, a gente vai ter agora que microchipar esses animais, né? Vamos ter que mudar o código de vigilância. Você falou em multa, tem sim uma multa de R$100, porque a gente já está na cobrança máxima. Edson tá aqui, pode falar, sabe que o código de vigilância também está atrasado, a gente vai ter... quer dizer que eu ia dizer, bota logo 1.000, né? Não pode, mas porque... Não pode, que é a legislação, né? Nós dependemos do código de vigilância que está... Ainda tem isso. Isso, é uma lei municipal. Então, assim, na minha opinião tem que endurecer. Se captura um animal desse, microchipa, se tiver reincidência, a gente não vai ver, porque chega lá dizendo, não é meu, outro vai o irmão, não é meu. Microchipa o animal, da segunda vez, na minha opinião, o código tem que dizer, pronto, você perdeu a guarda do animal. Vamos distribuir, vamos passar esse animal, fazer doação, não sei, com a justiça. Quem realmente quer tomar de conta, né? Você não pode criar um animal, não ter onde criar e criar um animal amarrado na beira das estradas. Exatamente. Porque chega lá, não é porque saltaram, roubaram a corda. Se tiver dentro de um cercado, dentro de uma baia, o animal não vai sair. Tá entendendo? Não vai estar colocando em risco a vida dos cidadãos. Morre um animal, morre uma pessoa. Justamente, então já teve vários acidentes assim. É muito complicado essa situação também. Várias pés aqui. Além das nossas atribuições, a gente faz muitas atribuições que não é da competência do Centro de Zoonose, já para minimizar esses problemas, sabe? E eu acho que é um problema sério, a gente não pode botar para debaixo do tapete. Verdade. Mas a gente precisa realmente cobrar das entidades responsáveis, não tá cobrando de quem está fazendo o seu trabalho e está fazendo certo. Muito bem. Gente, eu queria agradecer demais por vocês terem vindo aqui, acho que ficou bem explanado sobre essa questão, né? Ninguém aqui colocou o problema para debaixo do tapete, na secretária colocou realmente o que é feito e o que é realmente de competência do município, que está atrelado só à questão das zoonoses, né? Das doenças que o animal pode passar para o ser humano. Mesmo assim, o município ainda faz, né, esse trabalho de castração, né, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, e que é um problema, vamos dizer assim, de nível nacional, né? A questão da população de animal de rua, né? O abandono, a gente está trazendo aqui agora, o ouvinte mandou 4 filhotes de cachorrinho que foi deixado na porta dela, né? Numa caixa de papelão. Então é um problema sério isso, não é fácil e que precisa de muitas mãos para resolver, a partir do momento que também entra a questão das câmaras municipais, né? No caso da nossa aqui da cidade, que pode ver também algo para ajudar, né? E a política nível estado e nível também federal, né? Para que a gente tenha realmente uma política coesa e que consiga realmente diminuir essa população, né? E que as pessoas também ajudem, né? Colaborem, porque como nesse caso dos animais de grande porte não estão colaborando, né? Então tá acontecendo acidentes, os animais estão morrendo e estão infelizmente também causando a morte de seres humanos. Então precisa realmente de várias mãos para poder resolver esse problema. Secretária, obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço a ouvinte aí que participou, mas eu lhe digo uma coisa, viu? Eu sou secretária em Serra, mas já fui secretária em outros municípios. Tenho contato com vários secretários de saúde e observando os trabalhos desenvolvidos em outros municípios, Serra Talhada está bem à frente. Serra Talhada oferta muito, muito mesmo. Então, assim, eu sei que a gente ainda pode ofertar muito mais, mas a população precisa também ser parceira e reconhecer a sua parcela de contribuição, sabe? Porque é uma responsabilidade de todos. A gente está aqui para ouvir, para tentar melhorar. Nos foi cobrado, né? Mesmo não sendo da competência da saúde, nos foi cobrado, mas a gente imediatamente, a gente já vem desde 2023, desde 2023 que a gente vem trabalhando esse tema, desde 2022, porque 21. Foi... Não, 2022 foi quando a gente pensou num castramóvel que iria ajudar mais. É porque já e aí foi atrás, antes. Exatamente. Então, assim, a gente já vem desde quando a nossa prefeita, Márcia Conrado, que é a prefeita
top, uma mulher que vai à frente, que representa muito bem Serra Talhada, o estado de Pernambuco, que desde quando ela assumiu, que ela vem fazendo a parte dela, sabe? Uma coisa é você ser gestora de uma pasta, outra coisa é você ser gestora do município. Então, quando a gente é gestor do município, a gente tem que ter a responsabilidade com a população. E Márcia Conrado tem essa responsabilidade. Ela não divulga o que não fez para a população, não, e ilude a população. Ela é uma mulher direita, é honesta, trabalha bem, trabalha muito bem. É tanto que eu assumi a pasta da saúde e venho consertando as coisas que foram divulgadas de maneira errada. E ela, como gestora, hoje me dá total apoio. Então, o principal pensador de um município é o gestor, é o prefeito. A gente executa, e executa bem. Certo? Mas ela é quem nos conduz. Então, se a prefeita diz, dona Lisbeth, corra, faça assim, eu vou fazer, porque esse é o certo. Vou lhe dar um exemplo bem aqui. A Casa de Apoio de Serra Talhada, enquanto Márcia foi secretária de saúde, Márcia tentou trocar aquela casa de apoio, inúmeras vezes não conseguiu. Quando eu cheguei, eu disse, minha filha, aquilo não é uma casa de apoio, não. Nem pra gente com saúde, quanto mais quem tá doente. Márcia disse, eu sou a prefeita, corra atrás e faça uma casa de apoio. E Serra Talhada tem a melhor casa de apoio do estado de Pernambuco. Então, Serra Talhada parte na frente, comparando com muitos municípios, não só do estado de Pernambuco. Nosso Centro de Zona Norte tem feito o trabalho dele feito muito bem. Agora, a população e nossos gestores também precisam, nossos representantes de legislativo precisam fazer a parte dele. E tanto a nível municipal, como a nível estadual e a nível federal. Então, essa é uma política que vai ser muito bem trabalhada ainda. Muito obrigada. Obrigado, secretária Joel. Muito obrigado também pela participação. Obrigado também o Jackson. Prazer recebê-los também. Muito obrigado, viu? Obrigado, Tony. E só dizer assim, faça como você fez. Antes de divulgar, chame a gente para conversar e explicar, que é muito fácil a gente sair dizendo é responsabilidade de A ou de B, sem saber. Então faça parabéns a você que nos chamou aqui para, em vez de dizer responsabilidade de A ou de B, não, chamou os responsáveis para dizer de quem é responsabilidade. Obrigado pela... Obrigado, a gente que agradece demais pela aceitar o convite, que é quem ganha a população com todas essas explanações. Jackson, obrigado, viu? Obrigado, Tony, obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes, estamos à disposição. Muito bem, obrigado mais uma vez.